Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa, prazer vê-los alguns novamente, né? E aqueles que estão vindo pela primeira vez, que vocês possam ser bem recebidos e bem acolhidos. Antes da gente iniciar o Evangelho da noite de hoje, como sempre a gente passa os recados. São repetitivos, mas são necessários, principalmente para aqueles que não vêm, né? Sempre, ou que estão vindo pela primeira vez. Primeiro recado é sobre o que a gente chama de escolinha. O que seria essa escolinha? É uma atividade que nós temos de segunda-feira, onde nós iniciamos um processo de estudos sobre a doutrina espírita. É às segundas das 8 da noite às 9h30. A gente tem uma duração desses estudos de 3 anos, onde é passado os princípios básicos da doutrina espírita. Como assim princípios básicos? O espiritismo é uma coisa muito ampla, e eu tenho certeza que nós não aprenderemos só nessa existência e continuaremos a estudar por muitos tempos. Então, a gente faz esses estudos de segunda-feira. Aquelas pessoas que ainda tiverem interesse, nós começamos o curso, se não me engano, na segunda metade de fevereiro, já está em andamento, mas as pessoas que tiverem interesse, quiserem participar, sejam todas bem-vindas, tá bom? E também das nossas atividades aos sábados. Sábados nós temos as atividades como nós fazemos nas quartas e às sextas. Há o Evangelho, há também os passes, mas também há uma atividade para as crianças e adolescentes. Então no sábado existem, a gente chama de evangelizadores, né, que fazem atividades lúdicas para as crianças e para os adolescentes. E fora isso também, as pessoas que não conseguem vir no dia da semana para fazer o tratamento, você tem também sábado a partir das 9 da manhã, tá certo? Então fica esses dois recadinhos aí para vocês. Vamos então nesse momento encerrar os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, ao nosso Mestre querido, deixando de lado todas as intempéries do nosso dia a dia, do nosso trabalho material, e focando nesse momento nas palavras do nosso Mestre, nas nossas reflexões interiores, na busca de respostas às nossas indagações. Que esse pouco tempo que estamos aqui nesta casa de paz, de luz, que possamos, além de ser agraciados pela equipe espiritual aqui presente, que possamos também dedicar esse momento a nós. E assim gratos por essa oportunidade que o nosso Pai nos concede de estarmos aqui refletindo sobre as palavras e os exemplos do nosso Mestre Jesus. Pedimos licença para dar início ao Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala como título: Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos falar especificamente sobre uma parábola. Essa parábola é a parábola dos primeiros lugares. Ela está em Lucas, no capítulo 14, versículos 7 a 11. E ela também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, cujo título é: Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, como uma parábola bem curta,
eu vou pedir licença para fazer a leitura dessa parábola para vocês, para a gente começar a fazer as nossas reflexões, tá bom? Vamos lá. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles os estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Ou seja, Jesus estava no sábado na casa de um fariseu, tomando sua refeição, e ele observou as pessoas ocupando os lugares para um suposto evento, uma suposta festa. E aí ele notou os convidados e propôs dizer essas parábolas que eu vou ler para vocês. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentas no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, que vindo este, que convidou a ti e a ele te diga, dá o teu lugar a este, e tu envergonhado irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Essa é a parábola conhecida como parábola dos primeiros lugares. Então Jesus é muito claro, né? Ele observa essa situação e fala, olha, quando você for convidado para uma festa, não vai ocupando o primeiro lugar, não vai pegando lá os lugares da frente, vai para o último, porque você imagina a vergonha que você vai passar se você estiver ocupando o primeiro lugar e o convidado, o dono da festa, fala, olha, você pode se retirar que esse lugar está reservado para outra pessoa e você tem que voltar lá para trás. Então Jesus orienta dizendo o seguinte, olha, sente-se sempre no último lugar, porque se você tiver o merecimento de vir para o primeiro lugar, o dono vai te chamar, o dono da festa, e isso vai ser motivo das pessoas te considerarem, e vai mostrar que você está no primeiro lugar por mérito do dono da festa, e não por você achar que você tem mérito. O que Jesus quer dizer com essa ideia central? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Ele chama a atenção para algo que nós falamos muito aqui, e há também em muitas parábolas de Jesus, que é a questão da humildade. O que será humildade? O que significa? Hoje em dia, não só a palavra humildade, mas como muitas palavras de uso comum, elas estão sendo distorcidas do seu sentido clássico. Muitas vezes eu posso até dizer que elas estão sendo vulgarizadas, mas não pela palavra em si, mas pela boca daqueles que falam. Humildade não é aquela humildade que todo jogador de futebol ou todo artista prega em alto e bom som nas redes de TV, ou postam nas suas redes sociais para ganharem likes ou garantir algum adjetivo de bondade. Não. O sentido da palavra humildade, no dicionário, significa você conhecer as suas limitações. Eu sempre repito esse significado. Procure no dicionário. Vai estar ali como um dos significados. A humildade é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer as suas limitações. É simples assim o significado da palavra humildade. A humildade não é uma palavra para se usar em discurso. É uma palavra íntima. A pessoa que é humilde, ela não professa a humildade. Ela olha para dentro de si e fala, olha, eu reconheço as minhas limitações. Eu não posso ser jogador de futebol, nem artista.
Porque eu reconheço as minhas limitações. E eu entendo também que para mim atingir determinadas coisas, eu preciso ter certas condições físicas, morais, espirituais, intelectuais, para me atingir isso. Então a humildade é quando eu reconheço que eu não sou capaz disso. O que não significa que eu sou incapaz. Eu não sou capaz disso, mas eu sou capaz de outra coisa. Todos nós temos as nossas aptidões. E obviamente as nossas limitações. Logo, a questão da humildade está simplesmente na ideia de que cada indivíduo se conheça e saiba quais são as suas potencialidades e quais as suas limitações. E quando falamos de Cristo, Cristo nos ensina o seguinte: sentar nos últimos lugares significa justamente colocarmos em prática a humildade. É não ir com sede ao pote, porque senão a gente pode se lambuzar. E por que Jesus chama a atenção de nós nessa parábola para nos colocarmos nos últimos lugares? Porque, pela premissa da parábola, aqueles que se colocam no primeiro lugar sem consentimento do dono da festa, manifesta que sentimento? Presunção, superioridade. E esses sentimentos presunçosos de superioridade são sentimentos contrários da humildade. Porque se humildade é eu reconhecer as minhas limitações, logo ser presunçoso ou me se achar superior mostra o inverso. Mostra uma fraqueza espiritual, não uma virtude. Por isso, logo, a humildade não é professada. Tem um filósofo que diz o seguinte: quando você vê uma pessoa que fala que é muito boa e muito humilde, se afaste dela. Porque a humildade você não conhece por palavra, você conhece por exemplo. Porque a verdadeira grandeza de alguém ou de algo se afirma pelo exemplo de humildade. Tem uma frase que eu peguei num livro, que eu anotei aqui para vocês, do Clayton Schutter, que fala justamente sobre parábolas e ensinos de Jesus, é o nome do livro. E nesse livro, quando ele comenta essa parábola, eu peguei, na verdade, 3 frases dele. Eu acho que resume bem esse pensamento em relação à humildade e à parábola em si. Vou ler para vocês. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que colocamos para honrar. Não é nós que decidimos a honra que temos. Ao contrário, a nossa honra se dá pela capacidade que temos das nossas limitações e mais, de ter a consciência de que existem muitas pessoas melhores que nós, que merecem muito mais os primeiros lugares do que nós. E aí ele continua: não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão ensejo de servir. Porque a prática da humildade não existe quando alguém que se acha humilde leva louros de suas obras pelas ações dos outros que lhes mandam, e sim pela sua própria doação pelas ações que ele faz. E aí ele termina assim: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, uma característica das pessoas que são humildes é a capacidade que ela tem de se doar, de servir, mesmo diante do reconhecimento das suas limitações. Ela usa a sua própria limitação
para auxiliar aquele próximo que tem mais necessidade que ela. Esse é o significado cristão da palavra humildade. Por que eu falo cristão e afirmo? É só pensar em Jesus. Vamos pensar em Jesus. Observemos a vida de Jesus desde o seu nascimento até o momento que ele foi crucificado. E vejamos em qual momento Jesus parou na história dele para ser servido. Em que momento ele parou? Ele disse assim: olha, eu quero que você me sirva agora. Ele alguma vez pediu para algum apóstolo ou para alguém, falou assim: olha, você faz um favor para mim? Não. Você tem até passagens que a moça se oferece a lavar os seus pés por gratidão. Mas em nenhum momento Jesus vive a sua existência terrena. Jesus, o espírito mais evoluído que esteve na terra, nossa maior referência de perfeição espiritual, do ponto de vista moral e intelectual. Por que eu falo intelectual? Porque há 2000 anos atrás ele fala uma parábola que eu, no século XXI, reproduzo e detalhes, não com a perfeição que ele teve. E pior ainda, sem segui-la, porque eu também sou imperfeito. E olha que interessante, além de Jesus, quantos espíritos vieram à terra e pagaram com a própria vida, assim como Jesus, com o propósito de servir a humanidade, melhorar as condições do mundo que a gente vive, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material do nosso planeta. Quantos espíritos perderam a cabeça, foram queimados, crucificados além de Jesus, humilhados, desprezados pela família, mortos a sangue frio, ridicularizados, para trazer conforto material, conforto espiritual, e que depois, às vezes, séculos, foram reconhecidos. Eu vou contar uma história rápida de geógrafo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da teoria das placas tectônicas. As placas tectônicas são placas que deslizam em torno do magma do planeta, tá? Que elas se chocam constantemente. Quando elas se chocam, elas formam os terremotos. E também, com o passar dos milhares de anos, elas criam as formações geomorfológicas, vamos dizer assim. As formas de relevo, para simplificar, né? Não vamos falar de geografia nem de geomorfologia. O cara que descobriu a teoria das placas tectônicas, descobriu no século XVII. Século XVII, eu não me lembro o nome dele, eu sei que foi em inglês. De cabeça eu não lembro. Porque a minha memória é muito limitada. E aí ele descobriu como. Ele era um professor, estava na universidade, e aí ele começou a ver o peso da idade, né? Perder a memória como eu. E aí ele sentou na biblioteca, ficou lá encostado na biblioteca e começou a ver mapas que eram reproduzidos na época. E ele começou a recortar esses mapas e começou a pensar: olha, esses continentes, se você juntar esse quebra-cabeça aqui, eles se juntam. Será que não existe algo por baixo dos continentes que fazem esse continente deslizar de acordo com o movimento do planeta? Ele foi falar isso na universidade, coitado. Bom, além de velho, tá louco, foi o que ele escutou. Passou 200, foi ridicularizado, tá? A faculdade toda ridicularizou ele morreu assim, com um desprestígio total no mundo acadêmico. Passou 200 e poucos anos, na guerra, já no século XX, os americanos descobrem um instrumento chamado sonar, que emite um som, né, embaixo do barco, e o tempo que o som demora para chegar ao fundo e voltar, você calcula a profundidade de onde o barco está. Para isso que serve o sonar. E aí descobriram cadeias enormes de montanhas e de vulcões no meio do oceano.
E vulcões muito mais antigos que os vulcões que estão nos continentes, na crosta terrestre. E aí, por meio dessa descoberta e da atividade desses vulcões, toda a teoria daquele velho que foi tratado como um louco foi provada. Então vocês imaginam quantas pessoas vieram ao anonimato, fizeram teorias que revolucionou a humanidade, porque hoje o Japão consegue prever terremotos graças aos estudos dessas cadeias de montanhas nos meios dos oceanos. Quantas pessoas vieram para cá, fizeram um bem enorme para a humanidade, sem sequer ter o merecimento de sentar no último lugar, ou seja, foram desprezados, não foram ouvidos. Querem mais um exemplo de vida? Olha o nome do nosso centro, Chico Xavier. Quanta humilhação Chico Xavier passou. Assistam filmes, vocês já vão ver algumas. Se lerem as biografias, outras, vão para Uberaba escutar a história de pessoas que conheceram ele. Meu Deus, eu não queria ter um terço do sofrimento do Chico. E todos esses mostraram na prática, nas suas ações, que esses feitos só poderiam fazer efeito, e eles poderiam e foram reconhecidos, os que não viveram no anonimato, graças à humildade que eles tiveram, pela capacidade que tiveram de passar pelos seus sofrimentos. Digo humildade em que sentido? Na prática, nunca no discurso. E qual a vantagem de nós buscarmos sermos humildes? Justamente isso. A humildade, ela cativa a atenção das pessoas que nos rodeiam, não por ostentação, como eu disse no Evangelho passado, mas por meio do respeito, por meio da admiração. Quem vê a vida desses personagens admira. E é natural. Por quê? Porque ele é humilde. Ele não ostenta humildade. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar do jogador de futebol que na entrevista falou: olha, que não, porque a gente trabalha, né? Eu vou tentar imitar. Nós trabalha, né? Na humildade. Ou então, aquelas letrinhas de músicas tão bonitinhas que rolam nos bailezinhos de rua por aí, né? Nós é da humildade, nós venceu. Não. A prática que vai mostrar isso. Todas as pessoas na prática, quando são humildes, elas arrastam as pessoas. Ela não vai atrás das pessoas, as pessoas vão atrás dela. E elas não ligam para louros, elas detestam veneração, elas detestam prêmios, elas gostam de viver justamente no anonimato, sem ostentação. Não desprezam o prêmio, porque são bondosas, entendem a boa intenção. Por outro lado, aquilo não a seduz. Ela não se sente importante porque ganhou um prêmio, porque ela já se sente realizada porque ela pratica o bem. E é o que diz na parábola: quando a gente pratica a humildade sentando no último lugar, isso nos eleva, porque o dono da festa que vai reconhecer a gente. Quem é o dono da festa na parábola? Deus. Deus que vai reconhecer a gente pelas obras que a gente faz. E aí ele vai falar: ó, você não, ostentação, vai com a sua musiquinha para lá. Aqui não tem ilusões. Aqui é o bem que conta, é a luzinha. Cada bem que você faz, você acende. Eu já contei para vocês a luzinha. Cada bem que você faz, você vai acendendo a sua luzinha. Se ela for clarinha, bonitinha, legal. Agora, se ela for vermelhinha, e no mundo espiritual a gente não tem como botar uma roupa por cima, nem se maquiar. É a luzinha que vai mostrar. Não tem nem como alterar.
ou comprar propina para mudar, ou pedir para o Supremo mudar a lei, porque a lei é de Deus. Então, as pessoas que praticam humildade e aquelas que admiram as pessoas humildes, elas não são atraídas por vantagens, e muito menos por idolatria. As pessoas se atraem por pessoas humildes pelo bem que elas fazem. O que nós admiramos pessoas boas? É pelo bem que ela faz. Quando a gente admira em essência e não em aparência. E essa é a humildade que traz a nossa elevação espiritual. Não é a humildade material. Essa é a meritocracia real. É a meritocracia moral. É a luzinha que vai determinar o nosso mérito. E fala, ó, senta aqui no primeiro lugar. Você tem mérito, você é bom. Você não é tão bom assim. Você não merece ficar aqui na frente. Jesus vai ter um guarda para vigiar? Deus vai ter um guarda para vigiar a festa? Não, isso é simbólico. É nós mesmos, a nossa essência que vai dizer isso. A nossa consciência que vai nos colocar no lugar. É a nossa consciência. Porque a morte nivela todo mundo. Quando morre, a gente está do jeito que nascemos, sem nada, só com aquilo que praticamos. Isso daí vai embora. E é nesse sentido que Jesus traz essa parábola. Aquele que se eleva vai ser rebaixado. Não vai ter essa meritocracia material mentirosa que nós temos. Mentirosa. Tem gente que não serve para o cargo que tem. Ela é mentirosa. Ela é de interesses. Interesses materiais, interesses sexuais, interesses políticos. Aquele que se eleva será rebaixado, porque essa meritocracia é falsa. A verdadeira meritocracia é a meritocracia moral. Ah, mas na Terra não funciona assim, Ronaldo. Aqui é o seguinte, quem mais tem poder consegue, exatamente aqui, mas aqui dura pouco. Esse é o problema. Aqui dura tão pouco. Eu queria tanto levar mais coisa na minha espiritualidade, eu não vou levar. Nem caixão eu vou conseguir levar, para me esconder de vergonha. É complicado isso, né? Mas é boa essa reflexão. Porque aqueles que se elevam por fortuna, por título, glória, vai morrer, vai chegar desprovido de tudo. A única coisa que ele pode conservar lá em cima, vai passar muita vergonha ou orgulho, achando que ele é alguma coisa. E isso vai deixá-lo numa posição muito mais humilhante. Vai deixar ele nem nos últimos lugares, porque nem para a festa ele vai ser convidado. Na literatura espírita, nós observamos um monte de histórias nesse sentido. Pessoas que tinham títulos, fortunas. Não precisa ir na literatura não, dá para ver ao vivo também. Trabalhe um pouquinho nessa sala, vocês vão entender. E quando eles retornam no mundo espiritual, eles não são nem reconhecidos. Ah, mas aqui eu sou o MC. Legal, lá você era, aqui você não é ninguém. Aqui você teve sorte de ser acolhido. Que bom. Agradece a Deus, viu? Alguma coisa boa você fez. Você não virou um zumbi, pelo menos. Nossa, Ronaldo, você está pegando pesado. A literatura espírita mostra. É só ler alguns livros. Do Emmanuel, do André Luiz, de alguns romancistas. E é a nossa condição espiritual, o nosso grau de humildade, de ação também, que vai definir que lugares a gente vai sentar. Nos primeiros, nos últimos, ou se vai ou não ser convidado para a festa. E para trazer um texto de cunho espiritual, para a gente finalizar, eu vou ler para vocês que o texto é um pouco longo, mas eu vou ler bem devagar para a gente fazer essa reflexão. E convido todos a procurar esse texto. Tá? Ele está no Facebook do Carlos Bacelli, mas se vocês digitarem no Google, ele vai estar lá à disposição para todos lerem. Que chama Recado aos Espíritas, do Espírito Dr. Inácio Ferreira, psicografado pelo Carlos Bacelli.
Lá vocês vão encontrar um pouco mais a história do Inácio Ferreira. Eu já contei algumas vezes. Ele foi um médico, psiquiatra, lá de Uberaba, de São Paulo Espírita de Uberaba, amigo do Chico, espírita, enfim. Pesquise um pouco a vida dele, vocês vão entender as coisas que ele fez em 50 anos de diretor de um hospital psiquiátrico. Imagina, tem boas coisas, né? E realmente tem. E aí ele desencarnou, ele tem mais de 50 livros publicados, textos, né? E aí eu vou ler para vocês esse texto, que eu acho, ó, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4 páginas. Mas eu leio bem devagar, mas peço a gentileza de vocês consultarem esse texto, porque é um texto que eu carrego na minha bolsa. Entendeu? Quando o resto de humildade, assim, bem pouquinho de humildade que eu acho que eu tenho, às vezes ele foge, às vezes eu esqueço, eu largo a humildade em casa. Aí eu leio esse texto para tentar me colocar no lugar. Vamos lá. Recado aos espíritas. Dr. Inácio. Irmãos, o que vale no espiritismo é o que você faça dos conhecimentos que for adquirindo nele. O resto, acredite, não conta muito. Quando desencarnei, só uma pausa. Esse texto ele fez refletindo sobre quando ele desencarnou. Ele foi espírita a vida toda, em 50 anos ele trabalhou no hospital psiquiátrico. Ele fez obras assim no Uberaba, só conhecendo ele para saber. Mas olha aqui o que ele fala da desencarnação dele. Quando desencarnei, ninguém queria saber qual era o meu nome, endereço, tão poucos títulos que eu possuía. E tinha muitos, viu? Aliás, ninguém queria saber nada de mim, nem me perguntava coisa alguma. A minha consciência é que insistentemente me pedia contas. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava, e nem significa até hoje. Ele está desencarnado ainda. Sem intenção de ser redundante, o que vale é o valor, o seu valor pessoal, sem rótulos ou faixas de qualquer espécie. Deste outro lado, a única coisa capaz de lhe valer é o seu currículo de bondade. Porque no fundo, é isto que irá proporcionar a você alguma réstia de luz, para que mesmo caminhando na escuridão, consiga evitar o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que, na vida além túmulo, o espírita possa ser tratado com deferência, privilégio ou o famoso jeitinho brasileiro. É algo que por aqui não existe. Chico Xavier dizia, e com razão, que os espíritas estavam desencarnando mal. Estavam, em geral, ainda estão. Sinceramente, o único predicado que eu invejo numa pessoa, seja ela qual for, é a bondade. Depois que a gente larga a carcaça, que é o corpo, né, para quem é realmente bom, aqui todas as portas se abrem e todos os caminhos se desimpedem. Em vez de ele pedir audiência com os anjos, são os anjos que pedem audiência com ele, para aquele que é bom, né? Por isto, eis o conselho que lhes dou: teorize menos e procure servir mais. O mundo é um caldeirão que ainda vai continuar fervendo durante muito tempo. É possível que você vá desencarnar, tornar a reencarnar, nele encontrando amanhã quase tudo como está agora. De uma encarnação a outra, o espírito melhora muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, acontece quase que a passo de lesma, dessas que deixam seu rastro gosmento no chão. Não creia ser diferente. Não estou querendo desanimar a quem seja, mas se você se interessa pela verdade, ei-la aqui de maneira nua e crua. Nosso lar, a colônia espiritual que muita gente na Terra almeja habitar, tem muito mais católico, protestante, umbandista e até mais ateus do que espíritas. Não se creia o suprassumo, porque você não é. Como é que eu posso dizer isto? Ser espírita é só um acréscimo de responsabilidade espiritual. Nada mais do que isto. O que nós já sabemos é mais que o suficiente para que os nossos erros, a nossa consciência, nos penitencie por muitas e muitas encarnações. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe,
só para não ter que responder pelo que respondemos ou responderemos. Deixe, pois, de professar o espiritismo, como quem toca um clube de futebol ou partido político. Enquanto é tempo, para de fazer guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros que você considera equivocado. Guardião da doutrina, você, ora, aceite os meus pêsames. Cuide-se, porque a morte ela vem, chegando, e ela é uma locomotiva que para atropelado não pedirá licença. É bem pesado esse texto, né? Minha intenção não era desanimá-los, assim como o Inácio. Mas fazendo uma breve reflexão antes da gente encerrar, que eu acho que está mais que na hora, que o clima ficou pesado. O grande objetivo dessa parábola é justamente fazer com que a gente não busque sempre estar na festa e sentar nos primeiros lugares. É a gente aprender a olhar um pouco para nós e entendermos quem somos. Não é intenção de cobrar, porque a nossa doutrina é livre. Cada um pode fazer o que bem entender com ela. Mas, obviamente, cada um responderá por aquilo que escolheu. Então, que fique essa reflexão com todos. Né? Peço depois para vocês lerem com mais calma esse texto, que eu não sei para vocês, mas para mim geralmente é uma dose de Rivotril, quando eu estou um pouquinho desequilibrado. Né? Ajuda a gente a se colocar longe da festa, né? Não é nem no último lugar, longe da festa, e que não se esqueçam que, acima de tudo, Deus nunca desampara nenhum de nós. Tenhamos sempre fé e força nele, que Ele sempre está conosco. Nós não iremos aprender nada, tudo nessa vida, talvez nem na outra, mas nós estamos no bom começo. É lembrarmos de Deus e de Jesus. Isso já é um caminho que, assim, eu vou falar até com um pouco de ironia, que nós estamos tendo esse privilégio. Né? Não existe privilégio, mas que nós estamos tendo essa bênção, acho que é a melhor palavra, que o Espiritismo e Jesus, principalmente Jesus, nos traz. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais este Evangelho, por mais esta reflexão, que possamos colocar essas palavras no nosso coração, em nossas práticas, que possamos refletir em cada ação, em cada momento, no nosso dia a dia. Vamos agradecer também a oportunidade de estarmos nesta casa, juntamente com os nossos amigos espirituais, podendo aprender um pouco, refletir um pouco, aprendendo a enxergar um pouco de nós, os nossos defeitos, as nossas limitações, também as nossas virtudes. Vamos agradecer esta casa que nos permite estarmos aqui, que nos abençoa com esse espaço, e agradecer sempre ao nosso Mestre Jesus, dizendo que mesmo perante as nossas limitações, os nossos defeitos, que Ele tenha sempre a piedade de nós, que Deus sempre possa também nos agraciar na sua imensa. E assim, gratos, pedimos ao nosso Pai que, por meio desses amigos espirituais, possam nos trazer energias de paz, de equilíbrio, que essas energias perpassem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que ilumine esta sala, que aromatize essa sala, nesse momento nosso, de paz e de encontro com nós mesmos. E nessa psicosfera de paz, de amor, essas energias que perpassam o nosso corpo físico, que nós possamos, por alguns instantes, pela graça de Deus, se apropriar de uma luz, e que em pensamento essa luz possa ir até os nossos lares.
iluminando cada espaço que ali estiver, abençoando cada pessoa que ali também estiver, trazendo paz, equilíbrio, higienizando o nosso lar dos maus pensamentos que infelizmente nós ainda criamos. Que o nosso lar também se forme uma luz, que essa luz vá para os locais de trabalho e que lá também limpe a psicosfera daquele lugar, que nos abençoa com o pão de cada dia, que atinja também as pessoas que lá estão, mesmo aquelas que nós não aprendemos a compreender, que também não nos compreende. Que essa luz também se reproduza nos lares dos nossos familiares, nas pessoas queridas, e aquelas pessoas que porventura em nosso pensamento nesse momento nós sintamos que ela esteja necessitada. Que essa luz também se reproduza nos hospitais, nos presídios, nas ruas, que ela possa atingir a cada um de acordo com a sua necessidade e também de acordo com o seu merecimento. E nesse momento retornamos nesta sala em pensamento, sentimos os nossos corpos, os nossos pés, as nossas mãos, nos unimos em sintonia com a equipe espiritual aqui presente, os nossos amigos espirituais, mentores, anjos da guarda, a todos aqueles que porventura também estão aqui conosco, refletindo, aprendendo, caminhando rumo ao progresso espiritual, à melhoria do espírito, e unidos num só pensamento, de mãos dadas, em um só sentimento, agradecemos ao nosso Pai maior e ao nosso Mestre Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.